Olá, boa tarde pessoal, tudo bom? Quem estiver aí assistindo, eu me chamo Flávio Guaraná e vocês acabaram de assistir então uma demonstração, na verdade um vídeo sobre influenciadores, né? Que é o objetivo da nossa apresentação, né? Eu sou o representante aqui no Brasil da empresa eCare Conversation, do software eCare Conversation, da empresa eCare Corporation, que é uma empresa norte-americana que desenvolve softwares, e no caso, esse software, o eCare Conversation, é um software de monitoramento social de influenciadores, tá? Então, é preciso esclarecer inicialmente o que são os influenciadores, né? Influenciadores seria como se a gente, por exemplo, utilizasse a figura do Niemeyer para a arquitetura, né? Então, ao invés de monitorarmos e nos relacionarmos peraí, deixa eu abrir aqui a tela. Aqui. Nos relacionarmos com qualquer pessoa, qualquer arquiteto, a gente estaria se relacionando com os arquitetos que são os influenciadores de outros arquitetos, né? Então imagine que se nós conseguíssemos reunir os melhores arquitetos de todo o Brasil, reunidos em um ambiente, e se nós então ali naquele ambiente tivéssemos acesso a ouvi-los, e não só de ouvi-los, também de nos comunicarmos diretamente com eles. Isso seria fantástico em termos de marketing, porque permitiria que nós, enfim, conhecêssemos o comportamento de toda a rede de arquitetos, ou seja, as tendências, as oportunidades, enfim, isso abriria um leque enorme de possibilidades para negócios relacionados à arquitetura, ou para estudos relacionados à arquitetura, enfim, é realmente um leque muito grande de possibilidades, tá? E o eCare Conversation, ele foi desenvolvido para que possibilitasse, então, encontrar, né, dentro de segmentos, dentro de tribos, vamos dizer assim, de determinados assuntos, ou como a própria arquitetura, que é o exemplo que eu estou dando, e que nós então encontrássemos dentro desses assuntos ou desses segmentos as pessoas dentro da web que fossem os mais influenciadores desse segmento, tá? O eCare, ele funciona
numa área de atuação da blogosfera, ou seja, nas ferramentas de blogs, né, que seria o Blogger, o WordPress, o Pinterest, como alguns exemplos, existem alguns outros, mas basicamente esses são os três que o sistema trabalha. A gente também trabalha com o Facebook, com o Twitter, YouTube, que são as principais redes, também com sites, né? E com isso a gente então fecha uma pesquisa, uma varredura, é feita uma varredura em toda esse universo, onde a gente então consegue identificar dentro desse universo todas as conversas que estão relacionadas aos temas desses interesses, e com isso conseguimos então identificar as pessoas que são as que mais influenciam, as que mais se relacionam, e por isso as que têm uma importância maior dentro dessa rede. Com isso, ao invés de nós investirmos energia e esforço em algumas pessoas ou muitas pessoas que na verdade não passam esse conhecimento, ou melhor, essas informações adiante, nós vamos estar trabalhando com um público altamente qualificado e altamente selecionado para tanto receber ou como transportar ou passar adiante a nossa mensagem, seja ela de marketing ou apenas uma observação de comportamento de mercado. Tá? Vamos iniciar então aqui, essa é a nossa tela inicial. Só lembrando antes que o Brasil hoje é o segundo colocado em todo o mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, tá? Como usuários de blogs, né? Então o Brasil é o segundo colocado no mundo. São 270 mil palavras postadas no Blogger por minuto. Isso significa que então a nossa blogosfera ela tem aumentado, ela é consistente e por isso requer a nossa observação, tá? Vamos então dar uma iniciada. A gente tem aqui a nossa tela principal ao entrar no eCare, onde a gente identifica aqui projetos. O que são esses projetos, na verdade? Tá? Nesse caso, são algumas demonstrações que eu já preparei, já fiz algumas apresentações, então seriam projetos que você, por exemplo, na sua empresa ou na sua agência, você pode separar por cliente, por exemplo, tá? Ou por interesses. Enfim, é um projeto que você vai montar de acordo com a sua necessidade, tá? Então, aqui, nesses exemplos, para mim, estão já pré-selecionados assim. A gente vê aqui todos os projetos em andamento, com a quantidade de fontes, né, e de conversas, tá? Onde a gente vai ver aqui, por exemplo, que vamos dar um exemplo aqui: casa, arquitetura e decoração. Tá? Na última semana, nenhuma nova fonte foi adicionada, sendo 5 conversas anotadas, tá? Então, são cerca de 459 fontes com 17.847 conversações nesse projeto Casa, Arquitetura e Decoração, que são influenciadores identificados, cadastrados, identificados dentro deste segmento, tá? Especificamente dentro desse segmento. Aqui a gente vai ter um resumo de atividades para cada um deles, né? Aqui, falando de casa, arquitetura e decoração, que é o que nós estamos com foco atualmente, a gente vai ter aqui, por exemplo, já anotados 5 conversas, e que já foram, dentro dessas 5, já houveram essas intervenções aqui, que a gente, ao passar o mouse em cima, a gente consegue identificar cada uma delas, tá? Então, essa é a nossa tela inicial. Bom, eu vou então entrar agora
no projeto Casa, Arquitetura e Decoração, onde nós vamos abrir então aqui a dashboard do projeto, que seria uma tela inicial do projeto também, da mesma maneira que a gente teve uma visão geral do sistema. Agora nós vamos ter uma visão geral do projeto, tá? Onde a gente tem aqui então a possibilidade de ter, né, demonstrada nesse dashboard alguns gráficos, algumas informações que nos passam uma visão mais abrangente ou mais resumida do que tem se passado a respeito do nosso projeto. Tá? Nesse caso aqui, eu montei algumas apresentações, como a User Activity Status, né, onde eu tenho aqui as 5 conversações, conforme naquela tela anterior a gente viu. Foram incluídos 459 blogs, sendo os últimos esses todos aqui, que foram incluídos pelo WeCare, pela equipe do WeCare, que faz constantemente esse levantamento, né, de comunidade. Aqui nós temos a Share of Voice, que eu já pré-selecionei, como a gente vai falar de arquitetura e decoração, nós vamos falar de Rudinick e Docol. Então, isso aqui representa que em todas as nossas conversas identificadas, foram aquelas 17 mil conversas de lá vai fumaça, a gente tem aqui 2% referentes a Docol, com 360 conversas, e nesse caso, Rudinick 638, representando 3,58%. E aqui a gente vai ter uma visão diária, um timeline, vamos dizer assim, tendo o nosso pico de conversação, né, aqui entre 20 e 26, na semana entre 20 e 26, que renderam 38 conversas Rudinick e 16 conversas Docol, tá? Isso é uma visão que a gente pode mudar graficamente, individualmente, né? E aqui as duas. Aqui são os top influencers, que seriam aqueles influenciadores tops, né? Sobre Docol, sobre o assunto Docol. Nós temos aqui, então, entre altos e médios influenciadores, no ranking liderando, a Viviane Almeida, que nós vamos conhecê-la ou entender melhor sobre ela um pouquinho mais na frente. Lembrando que o sistema, a interface é toda intuitiva, ela é bastante dinâmica, tá? Então vocês perceberam que ao pousar o mouse por cima do ícone, a gente já abriu uma nova aba, uma nova tela, contendo alguma informação. A gente vai explicar um pouquinho melhor lá na frente. Mas, só descendo um pouquinho, né, aqui os streams de conversations, que seriam um resumo das últimas conversas sobre Docol. Então, eu filtrei dessa maneira. Eu poderia mudar, por exemplo, para Rudinick, nos últimos 6 meses, né, mostrando apenas o título. Então, aqui agora eu tenho todas as últimas conversas datadas, né, indexadas pela data e pelo horário, das últimas conversas que foram relacionadas a Rudinick. Tá? Aqui nós temos o Community Profile, onde a gente vai ter algumas visões também, né, sobre o tamanho da nossa profile, né, o total de conversas já indexados por labels. Eu não tenho, na verdade, nenhuma indexada, por isso a gente não vai ver. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma estatística de que de todos esses blogs identificados como influenciadores, a gente tem 119, ou seja, 27%, que fazem anúncios. Tá vendo? Pelo menos, né, em duas redes, que seriam a OpenX, representando aí muito pouquinho, e o Google AdWords com 26%. Ou seja, esses blogs, eles são monetizados, né? São blogs monetizados, o que indica que existe uma preocupação
com relação ao faturamento, ou seja, o desenvolvimento do blog, tá? E 73% ainda sem monetização, o que também indica, então, aí uma grande oportunidade, por exemplo, de uma empresa que trabalhe nesse segmento, vislumbrar, então, dentro desses influenciadores, aqueles que podem receber, né, alguma proposta de publicidade da sua empresa ou do seu negócio, que estejam dispostos a monetizar o seu site. Isso é uma visão de oportunidade que o Weekend proporciona. Vamos ver SocialNet, seriam as redes sociais. Vamos lá. Aqui a gente tem uma visão, então, da nossa rede, né? Ou seja, 13, aliás, né? 3% possuem YouTube, 24% possuem Facebook perfis, né? E aqui vai as estatísticas de cada um deles. Twitter, Facebook pages profissionais, 29%, é a grande maioria por rede social, né? E aqui a gente tem mais embaixo, novamente, essas informações. Reparando que aqui vira um link, eu clicando aqui, eu vou ser remetido, então, à conversação dessas 239 pessoas ou influenciadores. Vamos clicar para ver o que acontece. Estão aqui as 239 pessoas que foram mencionadas, tá, naquele relatório. Passando, ótimo que já transmitiu a gente aqui, transportou a gente para aqui, para community, que vai nos mostrar, então, essa tela aqui, a nossa comunidade, dentro de casa, arquitetura e decoração, tá? Que são as pessoas que fazem parte e que são os influenciadores identificados nesse segmento, tá? A gente está vendo aqui à direita, a gente tem aqui List, Network e Deal. Eu vou mostrar o que significa cada um desses botões, mas quero falar aqui que nós temos a possibilidade de ver, de selecionar ou de filtrar essas pessoas por algumas opções, como seriam tópicos pelos canais, né, pelo nível de influência ou pela localização, como, por exemplo, eu quero ver quem desses 239 influenciadores que possuem Facebook, não foi, se não me engano, foi o filtro que nós usamos antes, estão em São Paulo. E aqui nós vamos ter, então, todas as pessoas, que são um total de 18 pessoas selecionadas, tá? Dentro da nossa rede, 18 pessoas, eu passei aqui em cima dela, ela já me mostrou, e eu posso, por exemplo, escolher aqui a distância de São Paulo. Eu quero tantas milhas, tantos quilômetros, né, de São Paulo. Ele já vai aumentando para 56. Eu defino, na verdade, o perímetro. Eu posso escolher São Paulo como uma cidade satélite, principal, aliás, né, e definir um perímetro que vai abranger todas as cidades satélites desse perímetro. Tá? Vou limpar aqui esse filtro. E a gente, como nós não criamos nenhum label, a gente não vai ter, então, nenhuma filtragem. Mas eu poderia, por aqui, né, estabelecer um filtro a partir desses labels, que me interessaria, por exemplo, identificar aqui quem fala sobre quem são os arquitetos que a gente pode ter dentro desse universo. A gente pode ter o profissional, a gente pode ter apenas o blogueiro, a gente pode ter o decorador, a gente pode, enfim, eu poderia criar labels, né, para poder selecionar e poder fazer, então, um trabalho mais específico para essas pessoas pré-selecionadas, salvá-las, entender, acompanhá-las de uma maneira mais personalizada. E aqui, enfim, tem mais algumas opções, que seria por rede social, por desses quem tem
quais são os que já monetizam os seus sites. Eu posso dizer exatamente aonde eu quero, por exemplo, na Google AdWords. Então, temos aqui, ó, 79, né, que monetizam, enfim. Vamos limpar essas fontes para a gente dar uma olhada de maneira... Aqui ele mostra mais resumidamente, né, uma visão resumida, né? Tá vendo? A gente bota o mouse em cima, ele já abre então aqui para Além da Rua Ateliê. O que nos indica o quê? A gente tem a foto do perfil, indica que ela tem 2 canais de blogs, né? Ela tem 2 blogs. Voltando aqui ao contato, onde a gente já tem o nome. Eu poderia fazer uma pesquisa mais detalhada sobre ela, encontrar o e-mail, o nome da empresa, o telefone, enfim, fazer aqui então algumas anotações e cadastrá-la de maneira mais eficiente. Obviamente que isso é um trabalho que é feito após a gente aqui para uma demonstração, não tem como preparar esse tipo de situação. Então aqui a gente vai ter a informação a respeito, aqui ó, ela tem 2 na verdade, né? Passo a passo e o Além da Rua. Então aqui a gente tem uma indicação do PageRank da página dela, que é 4, né? Se não me engano o PageRank ele vai até 8, não sei se ele é de 0 a 10, agora realmente não me recordo dessa informação, mas indica que é um ranking muito bom, né? Está muito bem conceituado, muito bem acessado, indica que o acesso desse blog é nível 4, e a gente vai ver que isso ali, comparado com outros, é um nível muito bom. Bom, ela recebeu então aqui uma nota 100 de influência, tá? Que é a nota máxima, ou seja, ela foi considerada como um influenciador, não pela quantidade de seguidores que ela tem, que nesse caso são 1099. Não pela quantidade de influenciadores ou de seguidores, mas pela atividade que ela possui, somada ao número de seguidores, somada ao número de links, tanto que ela menciona ou como ela é mencionada, enfim, são vários critérios, várias fórmulas que vão ranqueá-la como sendo uma boa influenciadora. É possível que nós encontremos mais na frente pessoas com seguidores, com menos seguidores, mas com um grau de influência bastante alto, tá? Por conta de diversos fatores, não apenas o número de seguidores, tá? Não adianta eu ter 10 mil seguidores e postar uma vez a cada ano, tá? Então isso é uma frequência, isso é enfim, são diversos fatores. E a gente vai ter aqui uma visão da quantidade de posts médio que são postados. Então a gente faz aqui então uma pré-análise e percebemos graficamente que a média dela é em torno de 3 posts por dia. 4 posts no dia 3, enfim, a gente percebe visualmente, por exemplo, no dia 12 ela fez apenas uma postagem, e aí vai. A gente consegue perceber que em 67 conversações, ela teve uma média de 3 postagens ao dia pelo período, que é muito bom. Então, por isso ela tem um índice muito bom também de influência. Tá? Aqui são os canais que ela opera, eu já falei sobre isso. Aqui a gente vai ter o Twitter, o Facebook, o YouTube e o Pinterest. Tá? Essa então foi uma visão aqui rápida da Além da Rua Ateliê. Eu queria mostrar então rapidamente do que nós estamos falando, mostrando essa tela aqui que é a People. People seria, na verdade, as nossas tribos. A gente chama de tribos, é uma nomenclatura que veio já da filosofia dos programadores. Eles entendem que tribos são as pessoas que se alinham pelos interesses, então eles separaram, na verdade, os interesses denominando por tribos. Então a gente tem aqui, por exemplo,
todas as categorias. Nós temos 779 tribos, ou seja, e aqui por país, tá? Ou por determinado assunto. Estão vendo? Por exemplo, Brasil, que é onde nós estamos. Nós já temos identificado dentro do Brasil, nesses interesses, ou seja, nessas tribos que falam sobre artes marciais, sobre artesanato, automóveis, e a gente repara então, por exemplo, aqui um quantitativo, né? 86 fontes de influência, ou seja, 86 influenciadores cadastrados falando sobre artes marciais no Brasil. Ao clicar aqui a gente vai ter uma noção sobre essa rede, onde a gente vai ter também aqui uma nuvem aqui do lado, que nos mostra então as palavras que são mais comentadas dentro dessas tribos. Então, por exemplo, se eu estou procurando por Muay Thai, tá? E eu vou ter aqui então uma indicação do peso que a Muay Thai tem para essa tribo. Então eu identifico, eu sou uma escola de Muay Thai, então eu vou ver as pessoas aqui que são que fazem parte e que influenciam sobre o Muay Thai, para que eu possa então ver a partir disso uma oportunidade ou um simples monitoramento, enfim, depende muito do objetivo do monitoramento. E para isso então a gente vai para todas as outras áreas. A gente tem na Austrália, a gente tem, enfim, em praticamente todas as principais países, talvez, do mundo, tá? Mas, enfim, só mostrando que, então, esses são as nossas fontes. Se a sua empresa, se a sua indústria, se o seu negócio faz parte de algum segmento e que nós ainda não tenhamos, tá, esse segmento na nossa base de tribos ou de banco de dados, isso é um trabalho a ser realizado. A Incare, ela aceita essas encomendas, né, então pode ser criado de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua especificação, uma tribo especificamente para atender a sua necessidade. Tá? Isso é um serviço que também é oferecido pelo Incare, e para que você então domine aí a sua área de atuação com precisão, tá? A gente vai sair daqui. Eu posso adicionar também, caso eu já tenha a minha base de dados, por exemplo, eu já tenho aqui o meu cadastro com todos os arquitetos do Brasil. Eu posso adicionar essa lista à minha tribo, e o sistema, obviamente, vai me dando então as informações sobre o grau de influência daquelas pessoas. Eu vou naturalmente, ou de maneira automaticamente, eliminando os que não são influentes e dando mais atenção aos que são realmente influentes, tá? Fazendo esse upload da minha tribo. Vou clicar aqui só para a gente ter uma visão, tá? Aqui dos recursos. Não vou entrar nesse detalhe, porque não é isso que nós vamos fazer agora, tá? Vamos voltar então aqui para a nossa comunidade de 449 influenciadores, tá? Eu quero falar sobre network, que para mim é o recurso mais interessante, mais inovador do Incare, e que faz do Incare ser realmente o líder de mercado por conta dessa ferramenta network. Deixa eu falar um pouquinho sobre ela. A network, ela utiliza a tecnologia Prefuse, que nos permite a visualização das redes, ou seja, da comunidade, através de nós. Então, nós percebemos com essa visualização, graficamente, o nível de entrelaçamento, tá, das redes. Então, nós percebemos, então, quais são os assuntos mais relacionados,
quem são as pessoas que se relacionam entre si. Nós vemos visualmente o grau de influência das nossas pessoas, dos nossos influenciadores. Nós vemos isso graficamente. E isso nos poupa, então, uma série de pesquisas, de tempo, né, com pesquisas, porque talvez para identificar um determinado assunto você tenha que fazer uma pesquisa nas conversas, identificar palavras-chave, enfim. A gente ganha muito tempo, por exemplo, para fazer essa filtragem de pessoas ou de assuntos através desse recurso. Ele está montando aqui uma coisa que é muito grande, são 400 e lá vai fumaça, 449 pessoas. Então ele vai montar e vai ranquear, isso tudo é feito em tempo real. Já vai abrir a tela, possivelmente ele vai abrir ela toda em cinza. Então, e ela agora, então, essa seria aí uma visão geral da nossa rede. Nós estamos vendo tudo cinza porque a partir de agora, então, ela está identificando por assunto. E ela vai, então, separar por cores. Nós vamos, então, entender visualmente, através do índice das cores, quais são e quem são os relacionamentos da nossa rede. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho o zoom, enquanto ela faz. É um pouquinho pesado, porque é uma rede relativamente grande. Olha aí. Já temos. Agora vai ficar mais fácil. Então, vou dar um zoom bem grande aqui, deixar ela bem pequenininha. Essa é a rede das 449 influenciadores. Lembrando que a gravidade utilizada, o fator de gravidade utilizado para essa rede ser montada foi o grau de influência. Tá? Então, o que significa dizer que no centro dessa rede estão os influenciadores. Quanto mais no centro, maior o nível de influência e maior o nível de relacionamento dessas pessoas. Então elas se agrupam de acordo com os seus interesses, os seus assuntos, e obviamente quanto mais no centro, maior é o seu grau. Eu vou pescar uma qualquer, vou puxar aqui apenas para a gente ter uma noção da atração. Soltei. Ela vai voltar lá para o lugar dela. Eu poderia congelar uma pessoa enfim, visualizar. Eu queria dar um exemplo aqui, olha aqui, a gente tem aqui uma subrede, essa aqui, ó, é uma subrede pequenininha, vou dar um zoom, para a gente ver ela melhor. Olha aqui, de 4 pessoas, né, que falam entre si, e visualmente a gente já percebeu aqui, ó, quarto bebê, decoração infantil, decoração interiores e decoração de bebê. Dá para ter uma noção do que eles estão falando? O que você acha? Decoração de bebê, né? Tá muito claro aqui, nessa subrede. Então, com isso, a gente consegue... Vou passar aqui para a tela agora. Ela mostra um relatório, a gente consegue ver, por exemplo, vou localizar ele aqui, ó. Opa, passei por ele. Cadê? Passei? Aqui. Então, ela está no cluster 2. E eu vou agora indexar o cluster. E nós vamos tê-los aqui, no cluster 2. Eu vou selecioná-los, todos eles, com o grau de influência pequeno, 1, né? E os assuntos, os links que eles compartilham entre si, decoração infantil. E aqui a gente tem, né, o grau de influência, o nome do influenciador, o título do post, decoração de bebê,
decoração de bebê, decoração infantil. A gente vai ver que eles compartilham. Olha, esse aqui já compartilha 3 links. Então a gente vai ter os links de entrada, os links de saída, os links totais. Então, visualmente aqui a gente já percebeu uma oportunidade, né? Apesar de serem apenas 4 blogs. Mas lembrando, isso nós podemos exportar tanto os dados como a imagem para um relatório, por exemplo, né, ou apenas para uma planilha do Excel, para que eu possa então estudar, ou armazenar, ou apresentar, conforme for o meu objetivo. Vou fechar novamente e vou mudar então agora o foco para mudar o espaçamento. Quero mostrar então o seguinte: essas pessoas que estão aqui nessa atmosfera, né, em órbita já, elas estão isoladas, com exceção desses aqui. Temos esses outros aqui, ó, em azul, que falam ou trocam de alguma. Então a gente percebe, por exemplo, que os verdes falam de um assunto, os azuis falam de outros, e também, apesar de eles estarem falando, eles estão linkados com outras pessoas, falando sobre outros assuntos. Então, é uma demonstração visual aqui de como esse índice de influência é montado. Tá? Eu soltei ele vai voltar para o lugarzinho dele. Eu posso aumentar os espaçamentos e visualizar. Pô, mas aí você fala, caramba, mas beleza, eles estão aqui todos falando sobre arquitetura e decoração. Mas eu quero saber deles quem está falando sobre um determinado tópico. Esses tópicos, eles são criados nas conversas, né? A gente, mudando para as conversas, a gente vai ver a maneira como a gente cria esses tópicos, e com isso a gente faz uma filtragem. Então, eu já tenho alguns pré-selecionados, como eu estava apresentando aqui no caso da Docol. Nós vamos, então, dentro desse universo aqui, nós vamos filtrar apenas os que atendem os critérios do filtro criado para a Docol. Então, eu estou pegando aqui todas as conversações, não fiz nenhum refinamento nos últimos 6 meses. E vou lá. Olha só. Vamos fechar os espaçamentos, né? Para a gente poder visualizar. Então estão aqui, ó, todas essas pessoas, esses blogs estão falando sobre a Docol. Ok? Sendo que nós temos assuntos separados, né? A gente vê os alinhamentos separados. Vamos escolher um aqui, qualquer, e vamos ver minha casinha. Minha casinha está compartilhando esses links aqui. A casa, os casos, aí ele vai, mostrou, saiu daquele e já foi para quem ele compartilhou. A casa, os casos. Vamos ver outro aqui. A casa da Áurea. Opa, agora a casa da Áurea está aqui, ó. Então, tá vendo? Esses são os links que eles compartilham entre si. Pelo título, a gente consegue ter uma noção, por exemplo, do que eles estão falando. Aqui já fala de reforma, cimento, construindo castelo, lar, reforma. Então a gente já tem aqui uma indicação, um indício forte de que todas essas pessoas do cluster 1, que nós já vimos aqui como separar, todas essas pessoas do cluster 1 estão falando sobre reformas.
né? Então a gente já percebe uma oportunidade. Eu selecionei todas essas pessoas aqui, ó. Todas essas falam e mencionam, se correlacionam entre si falando. São 141 pessoas selecionadas aqui, falando sobre reformas. Quantas possuem a reforma no nome? Ou em tudo. Tá vendo? Bacana isso, né? Então aqui a gente já consegue identificar. Estou focado neles. Agora desses vamos ver, por exemplo, quem são os top links. Se bem que eu acho que eu já estou selecionado aqui. Não, não. Pronto. Os top links, ou seja, os links mais compartilhados. Vou fechar aqui para ver essa mágica acontecendo. Esses são os links mais compartilhados. Lembrando que no centro estão os principais. Então, eu poderia aqui dizer, a grosso modo, que o link mais compartilhado, cadê? Foi esse aqui, ó. Lar do Buscapé. Vamos abri-lo. Está aqui. O Lar do Buscapé. Deixa eu ver se eu faço uma pesquisa rápida aqui sobre a palavra docol. Não encontrou aqui nessa página. Porque a gente tinha selecionado ele, né? Tudo bem. Deve estar aqui em algum canto. Mas a gente fazendo essa visualização, a gente percebe, né, que ele está falando de reforma. Ou não, né? Mas basicamente é o que indica. Beleza. Para que a gente não perca tempo aqui, a gente vai voltar para cá e a gente vai chegar lá depois. Então, saindo aqui dos top links, a gente volta a montar a rede novamente. Aqui dos amarelos, a gente vai ter uma noção de que a gente já está falando. Estamos falando então agora aqui, olha, de... Vamos tentar decifrar. A casa aqui, minha avó, a vida no sítio, barraco, cantinho da vovó, casa, cores, decoração. Bom, ele não fala de reforma, ele fala de decoração. Casa e decoração, tá? E ele está no cluster 7. Ou seja, a gente poderia indexar pelo cluster 7 e ver todas as pessoas que estão falando sobre esse tema. Ok? Os links compartilhados novamente. Bacana. Então vamos pegar então esse exemplo que a gente está aqui com 142 fontes, né? E vamos ver aonde é que eles estão. Que é uma outra oportunidade também, tá? Por exemplo, se eu estou na minha região, vamos supor que a minha região é São Paulo, tá? Eu aqui estou vendo, olha, por onde estão dispostas no mundo as minhas fontes. Eu tenho aqui 43 pessoas selecionadas, que são as que falam docol. Deixa eu ver, Rudnick. 60 pessoas. Ah, poxa, eu tenho gente falando da Rudnick na Europa. Sim, pelo mundo inteiro. Lembrando que a web é global. Então eu posso estar no Polo Sul influenciando pessoas no Polo Norte. Ok? Não importa o continente onde eu estou. Mas, por exemplo, tem uma aqui, ó. Uma pessoa na Indonésia. Tá? Até com um nível de influência baixo.
Seria o Java Templates, Free Blogger Templates, para, enfim. E o bacana é que a gente vai aumentando o zoom e a gente cai no oceano. Peraí. Está. Estamos na Europa. Ok. Na Itália. Meu Deus. Vem cá. Itália. Então aqui a gente tem a Maria Edna. Está na Itália. Em que local da Itália ela está? Vamos atrás dela. A gente vai fazendo uma geolocalização dela aqui pela Itália. Cadê você? Cadê você? Opa, aqui ela está no meio do oceano. Tadinha. Ela está num barco. Bom, por algum motivo ela está no meio do oceano. Mas eu quero dizer que a precisão e ela pode estar realmente no oceano, por que não? Vamos supor que ela esteja a bordo do seu iate, né? Mas a gente tem a geolocalização, precisa até a rua, o bairro, a rua. Então veja isso como uma oportunidade de você lançar uma ação específica para uma região. Então eu quero influenciar pessoas daquela região. Eu sei que ela, por exemplo, tem um barco, então, sei lá, eu tenho uma linha de móveis voltados para o barco, para o segmento náutico. Então eu vou entrar em contato com ela e vou dizer, olha, a gente tem aqui um, um segmento, você gostaria de experimentar? Enfim, as possibilidades são muitas, né? Isso é apenas uma delas. Como eu falei, a gente tem a visão global dos nossos influenciadores. E, obviamente, com filtros, né? Aqui eu estou pelo mundo, mas eu quero ver em São Paulo. Mais diretamente. Então, nós temos aqui, ó, falando sobre Rudinick, em São Paulo. Temos aqui, tem de tudo. Clicando aqui, a gente vai ver todas as conversas dela. 107 conversations. Falando aqui tem tudo. Ou melhor, aqui tem tudo falando. Tá vendo? Clicando aqui, novamente a gente já vai ver então a conversação. Foi bom a gente já ter entrado na conversação porque a gente vai falar sobre isso agora, tá? A gente está vendo aqui apenas as conversações daquela aqui tem de tudo, né? Da Vera Moraes, olha, da Vera Moraes. E aqui o link dela. Então a gente vê no post dela o que ela está falando. Olha, basicamente sobre plantas. Não sei exatamente. Tá. É porque todas essas postagens são dela. Não foi usado nenhum filtro sobre o que ela pode estar falando. Deixa eu ver se nós filtramos aqui sobre flores. Um exemplo. Ela está falando de plantas, né? Então, ó, aqui tem tudo. Tem 8 posts dela, 8 conversas falando sobre flores. Tá? Onde a gente pode identificar florais. Enfim, ela também fala não só de casa, arquitetura e decoração, mas pelo visto também de moda. Olha, então essa já é uma pessoa que não me interessa. Bom, ela não está falando sobre o meu assunto. Eu posso criar então um filtro aonde eu poderia excluí-la, colocando o nome dela aqui. Aqui tem de tudo. E aqui eu poderia colocar então, criar os meus filtros. Vamos criar. Eu quero falar sobre Rudnick, não foi? Rudnick. Tirando, aqui tem de tudo. Me retornou 0 conversação.
porque eu acho que ela realmente não tem nada a ver. Ah, não, desculpe, eu estou dentro do perfil dela. Eu preciso ir para todas as conversações. Agora sim, agora eu estou com todas e qualquer, com as 17.000. Criando então o filtro, eu vou tirar daqui. Aqui tem de tudo, né? Opa, aqui tem de tudo. Sim, eu excluí. Então, retornou 16.500 e tantos, onde eu excluí essas palavras. Mas não significa que eu excluí ela, a fonte. Eu teria que excluir ela aqui. Eu excluí as palavras. Aqui. Agora eu estou excluindo ela. Aqui eu estaria excluindo as palavras. Então, search. Vamos dar um novo search. Pronto. Me retornou todas as conversas, excluindo ela como fonte. Ok? Eu poderia criar o tópico e nomear, por exemplo, assim, todas menos aqui tem tudo, sei lá. O nome é irrelevante. Mas vamos voltar aqui para todas as conversações. Ela tá, nesse caso aqui, a indexação tá geral. Eu posso ver todas as anotadas, todas as engajadas, todas as recomendadas, todas as enviadas, enfim, eu tenho todas as que já tiveram sido classificadas como positiva, neutra ou negativa, lida, não lida. Deixa eu ver se tem alguma lida. Tem algumas lidas já. Olha aqui. Então, todas essas 22 já foram lidas, sendo que dessas 22 eu já identifico aqui duas que já tiveram aqui a minha atuação sobre elas, né, que falam sobre a Revestir.com, Expo Revestir, 3 no caso, tá? Mas vamos colocar todas por enquanto, porque agora eu quero falar sobre os filtros que eu já criei. Então, eu posso, por exemplo, já ter selecionado aqui sobre Rudnick, que eu já criei esse filtro. Então, dentro dessas 17.000, a gente vai ver que 638 mencionam a palavra, ou melhor, vamos ver aqui. Elas falam com esses filtros. Em momento algum tem a palavra Rudnick. Mas falam de dormitórios, cozinhas, estantes, salas de jantar, rec e escrivaninhas. Então, por que não falam sobre Rudnick? Porque isso pode ser, por exemplo, uma oportunidade para Rudnick identificar quem fala sobre dormitório, quem está falando sobre cozinha, sobre os estantes, sobre sala de estar, sobre recs, escrivaninhas, né? Eu posso querer apenas ver os com alta influência. Deixa eu tirar aqui a médium, tá? Excluir, deixei apenas a alta. E eu quero aqueles apenas que falam no blog, né? Eu já tinha criado aqui esses labels, mas não vou utilizá-los, então vamos ver o que retorna. 46 conversas apenas que atendam esses critérios pré-selecionados, tá? Mas eu quero mostrar também aqui, por exemplo, o Dadocol. O Dadocol, vamos ver aqui quais são os filtros. Eu já menciono a palavra docol. Eu vou copiar e vou apagar aqui rapidinho, que eu quero ver apenas as que mencionam o nome docol. 18 conversas. 18 conversas. Então aqui. As 18 conversas que mencionam a palavra docol. O monocomando docol máxima se destaca pelo design moderno e pela praticidade. A gente clica no link e vamos então ver o link. Olha aqui.
a gente tem uma visão do link. Então, deixa eu abrir um pouco mais essa tela. Aqui. A gente vê o que o link fala. Mas deixa eu fechar. Deixa eu colar de volta. Ou melhor, eu não vou mexer. Não vou salvar. Ele vai ficar como era antes. Eu quero escolher um... Olha aqui, um exemplo excelente. Metais sanitários. Pronto. Então, esse é o influenciador. Quem fez essa postagem, a gente já vê que ele tem uma regularidade de 3 posts. Aqui são os dados dele, os canais em que ele atua. Não é um grande influenciador, né? Tem um page rank dele 1, é melhor do que nenhum, mas ainda é um pouco baixo, o grau de influência dele é pouco. E eu vou então recomendar a alguém, né, para alguém ficar de olho. No caso, eu estou recomendando para todos. Fiquem de olho. Mas eu quero também selecionar o sentimento dele como positivo. Eu poderia ali, ó, fazer aqui em crescimento, por exemplo. Opa, não posso? Ah, botar ele como positivo, né? Pronto. Olha aqui, ele permite que você faça 2 tipos de menção em relação ao sentimento. Positivo aqui, tá? Mas eu vou apagar o primeiro e vou deixar o segundo que eu falei em crescimento. Track engagement seria fazer o rastreio, né, do engajamento. Então ele vai dentro de um calendário, vai anotar fazer algumas anotações dentro dessa data ou desse... ou seja, vai fazer o rastreio de todas as minhas ações. Eu vou, por exemplo, colocar aqui como teste de monitoramento. Opa, monitoramento. E salvar, ok? Vamos ver agora, eu quero enviar para quem? Poxa, eu quero que todos os membros da minha equipe, que só sou eu nesse momento, deem uma olhada aqui. Eu vou dizer assim, chequem as imagens e vejam se temos novas linhas ou novas opções. Eu sei lá, eu estou falando aqui, né? E estou mandando. Mandei já para toda a minha equipe de eu mesmo. Agora, Plan Action, seria um plano de ações. Ó, acabei de receber aqui o meu e-mail, confirmando. Vocês não vão ver porque a tela não está compartilhada, apenas essa tela. Mas, vamos lá. Plano de ação. Então, eu vou dizer assim, meu plano de ação é fazer o cadastro. Tá? E eu vou, então, cadastrar oportunidades. Esse é o meu plano. Tá aqui. Tá aberto. Eu posso dizer que ele já foi concluído, ou posso dizer que acabou de chegar também, fazer o cadastro. Acabou de chegar para mim. Eu posso, então, cancelar. Não quero mais não. Criei e cancelei. Tá? Então, com isso você tem um plano de ação para
aquela postagem. Vamos supor que a gente estivesse aqui administrando uma crise. Então esse post é um post que faz uma denúncia. Então eu posso gerar então todas essas ações, todos esses engajamentos e essa mobilização para esse post. Mas vamos ver, por exemplo, aqui eu quero mostrar o próximo exemplo, que seria o EndNote. Eu quero selecionar aqui um texto qualquer. Poderia ser um texto que eu achasse que era o agressivo, ou que foi a oportunidade, o pulo do gato, seja lá qual for a minha intenção. Eu selecionei ele ali, apenas, e agora eu vou adicioná-lo. Já está aqui, ó. Magicamente, ele foi transferido para cá, e eu acabei de adicioná-lo, sem digitar ou copiar uma linha. Tá? Então ficou registrado aqui todas as minhas ações em relação a esse post. E com isso eu posso passar para o próximo post. E aí vai. Lembrando que esse filtro, né, do qual já tem algumas palavras-chave filtrando ele. Outra coisa importante, vamos dar uma olhadinha aqui no Trends. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui a Docol, em 26 conversas, 3,21% das conversas no dia 21, na semana 21 a 27. Né? Então, a gente consegue perceber nesse pico aqui que foi uma semana que gerou a marca, né? a visibilidade da marca, o recall da marca, Docol, o filtro Docol. Então a gente consegue perceber aqui os eventos, os períodos onde houveram maiores eventos. Vamos clicar aqui e ver o que acontece. Como eu já esperava, ele então marcou todas essas 26 conversas, 25. Não sei qual foi a razão dele marcar 25. Aqui 25 conversas referentes a esse período. Então, com isso a gente consegue perceber, por exemplo, a dimensão da funcionalidade da ferramenta. Seja para uma administração de crise, seja para uma visão de oportunidade, seja para uma demonstração de acompanhamento, enfim, tá? A gente aqui também, ó, pode comparar com, vamos lá, Docol comparado com Rudnick, como é que estão. Poderia, por exemplo, ter aqui dois clientes, ou eu poderia, por exemplo, botar um concorrente, criar aqui um concorrente, vamos supor que a Docol fosse da concorrente da, ai meu Deus, agora não me lembro nenhuma marca concorrente, mas uma marca concorrente da Docol, e eu aqui então viria, né, as menções, as correlações e quem, a gente percebe que a Rudnick está sempre mais comentada aqui, por exemplo. Mas são segmentos separados, elas não são concorrentes entre si. Dessas três marcas, quais são? Docol, Rudnick ou Sebrae, que já é do segmento vidreiro. Nossa, a Rudnick está dando um show na frente de todas, as mais mencionadas. Tá? Pela semanalmente, né? Mensal, mês a mês. Vamos voltar então só para o Docol. Deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Então, eu agora quero ver dentro de Docol, na língua portuguesa, que é a minha língua, eu quero ver a nuvem de expressões para que eu possa então identificar dentro dessas conversações, que podem ser algumas milhares, né, algumas centenas ou dezenas de conversas, mas eu quero, eu tenho o meu foco específico em uma determinada palavra que vai me indicar então uma determinada ação ou uma determinada
uma determinada oportunidade. Deixa ele montar. Pronto. Aqui a gente consegue ver então um PageRank de palavras, né? Onde a gente identifica que a top do ranking foi a palavra casa, tá? Se a gente procurar aqui a palavra arquitetura, mas nem vamos ver. As top 50, né? As top 50 são essas daqui. Que a gente pode criar vários tipos de ranking. Mas enfim, eu posso exportar inclusive para o Wordly. E aqui então criar, né, uma apresentaçãozinha sobre as palavras-chave daquela minha apresentação. Então poder, por exemplo, apresentar para Docol, olha como ela apresenta, né? E aí eu fazer a minha apresentação, montar, enfim. Mas voltando aqui, tá? A gente tá falando de uma oportunidade. Então eu quero saber, poxa, é isso que eu queria, cara. Papel de parede. Tudo que eu queria, ó. Eu vou olhar só quem está falando de papel de parede, que é um assunto relevante. Como eu estou agora com uma série de papel de paredes no meu estoque, eu quero ver quem são as pessoas que topam. Opa, olha aqui, as que estão falando. Legal, né? Então eu vou criar um tópico específico falando sobre papéis de parede. Só que eu estou dentro de Docol. O Docol não tem nada a ver com papel de parede, então vamos olhar Cuba, que é um produto da Docol. Olha aqui. Então nós temos todos esses falando sobre Cuba, que não é a Cuba de Fidel. Eu vou criar um tópico. Então, oportunidade. Não, assim, ó. Cubas. Posts sobre Cubas. Né? Criei. Maravilha. Olha aqui, ó. Já temos o Cubas, que são aqueles todos identificados que falam sobre Cuba. Seria basicamente a gente fazer o mesmo filtro, mas aqui, se eu fizesse o filtro aqui, em Cubas, eu não teria visto a importância dele, o peso que ele teria dentro das minhas conversas, né? Então eu encontrei ali uma oportunidade de Cubas, com uma palavra muito mencionada. Então com isso eu posso aqui, nessas 100 conversas que eu encontrei relacionadas ao tema Cubas, buscar então os influenciadores. Deixa eu fazer uma coisa aqui interessante, ó. A gente vai voltar aqui para Community. Ok? E agora eu vou escolher aqui Cubas. Todas essas pessoas são as que fizeram aqueles comentários que nós vimos. Então aqui as 100. Obviamente, paginando, a gente vai ver todas as 100. Mas eu não quero todas, não. Eu quero as que estão em São Paulo, que é onde em São Paulo está o meu foco de atuação, a minha praça de atuação, por exemplo. Eu tenho 3 influenciadores em São Paulo. Mas olha, os meus influenciadores de São Paulo são fracos. Eles estão apenas com índice 1 e 2, né? Não são lá grande coisa. Não são grande coisa. Deixa eu ver esse aqui. Ele tem aqui, ó, 6.248 seguidores. Mas enfim, o grau de influência dele não é bom. Eu vou tirar ele aqui. E eu quero ver.
Pronto. Quem é o melhor? Casa Áurea. Onde é que tá você, Casa Áurea? Olha, já tem um índice de 16 de influência. Eu não sei aonde a Casa Áurea está, mas eu vou localizar ela. No mundo. Não? Não localizei a Casa Áurea. Voltando aqui. Cubas. Selecionei todas. Deixa eu ver aqui. Não, não. Oh, por que que não está aparecendo aqui? Eu quero saber. Brasil, em inglês. Apenas no Brasil. 3. Voltando aqui para a lista. Eu preciso encontrar a Casa Áurea. Onde fica você, Casa Áurea? Só tem esse. Realmente, eu não tenho um indicativo de onde ela está. Por isso que eu não consigo geolocalizá-la. Porque não existe em nenhum lugar a identificação de onde ela possa estar. Tá? Por exemplo, alguém que tem aqui o perfil do Facebook, possivelmente deve ter. Enfim. Bom, gente, essa é a ferramenta eCare Conversation da empresa eCare, tá? É uma ferramenta de monitoramento social de influenciadores, baseada então no ranqueamento de influenciadores conforme os assuntos ou as áreas de atuação do seu negócio e da sua empresa. Tá? Eu me chamo Flávio Guaraná e eu sou do Estúdio K Projetos, o meu site onde você poderá encontrar mais informações do eCare e também de outros produtos, de outros serviços que eu e minha empresa prestamos, como consultorias. No caso do eCare, a gente faz também tanto a consultoria de implantação como a consultoria mensal. Por exemplo, eu não quero adquirir, eu não tenho uma equipe, você pode contratar o Estúdio K vai fazer esse trabalho e, através de relatórios, apresentar para a sua empresa, ou você pode adquirir o sistema, a licença do sistema, e então montar dentro da sua equipe de marketing social que você já tem. A gente faz toda essa assessoria de instalação, de treinamento com o pessoal, tá? E isso você vai encontrar o nosso contato através do nosso site, que é o www.estudiocprojetos.com.br. O nosso e-mail é estudiocprojetos@gmail.com, tá? E o nosso telefone é o 71 3506 4797. Então, precisando, querendo uma demonstração mais personalizada ou uma demonstração em loco na sua empresa, a gente pode também agendar. Normalmente nós fazemos essas apresentações através do Hangout ou do Skype, aonde a gente consegue, então, através de uma videoconferência,
apresentar os recursos do sistema enquanto conversamos, e isso pode ser uma redução de custos, enfim. Mas como preferir, se preferir também em loco, a gente também pode marcar e agendar, então, essa apresentação, tá? Eu desejo a todos vocês um bom dia, um resto de bom dia ou boa noite, eu não sei exatamente qual horário você está assistindo, mas eu quero que você fique em paz e que tenha gostado dessa nossa apresentação do nosso sistema eCan. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Oh, you may say I'm a dreamer, but you see